Vocês devem ter reparado que nós temos estudado a palavra, mas mais do que apenas estudar, nós temos buscado deixar a palavra viva falar conosco. Lá em Hebreus, capítulo 4, a Bíblia diz assim, não precisa abrir lá não, lá em Marcos. A Bíblia diz assim que a palavra de Deus é como uma espada afiada de 2 gumes. Né? Eu imagino que o autor que escreveu isso tinha em mente aquela espada, uma espada romana, muito provavelmente uma espada de um soldado romano, que aniquilava, matava, até esquartejava os seus inimigos, decepava membros, cortava membros das pessoas, e pessoas que se opunham a Roma. Mas a Bíblia diz que ele não corta membros. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes que corta a alma e espírito, juntas e medulas, e discerne o mais profundo do interior do coração humano. Ou seja, quando nós estamos abrindo a palavra de Deus, nós estamos nos deparando com uma espada que vem não para nos matar, mas que vem para nos dar vida. E para nos dar vida, ela tem que matar. Ela vem para discernir o nosso interior. Então, tantas vezes eu tenho meditado com vocês na palavra aqui, vou falar de mim, e a sensação profunda que eu tenho é de estar sendo profundamente esquadrinhado, assim, sondado, o meu interior, o meu ser, e a sensação de que Deus está assim olhando com aqueles olhos de chamas de fogo para o meu interior, para o meu ser, para o meu coração, para a minha vida. E eu vou morrer. Mas na verdade aquela visão, aquele encontro não tem como objetivo nos matar, mas como objetivo justamente nos dar vida eterna. Então nós vamos meditar agora na palavra de Deus e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aonde nós paramos, que é no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10. E onde nós paramos foi no versículo 31, então eu vou começar do 32. 10:32. Posso fazer a leitura? Sim? Vou ficar em pé. 10:32. Vai mudar toda a dinâmica aí, né? Ixi, você me perdoa. Era só para tocar o violão. Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo? Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Verso 41. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. 43. Não será assim entre vocês, ao contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser o escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. 46. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. 52. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, essa tua palavra bendita e nós estamos pisando em terreno, em solo santo. E nós estamos aqui para fazer um mero estudo, porque a tua palavra é viva. E quando nós nos aproximamos dela, nós estamos nos aproximando do Deus vivo e verdadeiro. E ao aproximarmos-nos de ti, nós nos deparamos com aquele que conhece e sonda o nosso interior. Mais do que isso, aquele que é o Senhor das nossas vidas, o Senhor do mundo inteiro. Aquele que por nós morreu e ressuscitou. Aquele que pagou o preço pelos nossos pecados. Aquele que derramou o seu Espírito Santo. Aquele que um dia vai voltar e retomar todas as coisas para si e se assentar no seu trono, debaixo do qual todo mundo estará submisso e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor e todo joelho se dobrará. E nós estamos diante de Ti, Senhor, diante dessa palavra. E nós sabemos que ela é muito maior do que aquilo que nós podemos ao menos conceber. E por isso nós viemos a Ti pedindo, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, fala ao nosso coração e nos dá todo discernimento, sabedoria, libertação, cura em nosso interior, em nosso coração, em nossas vidas, para que tudo aquilo, Deus, que temos vivido e que não tem encontrado orientação na Tua palavra, a partir daqui o Senhor venha de fato nos orientar, nos ensinar, nos transformar à imagem de Jesus Cristo e que sejamos cada vez mais parecidos com Ele. Que a natureza dele esteja em nós e a iluminação do Teu Espírito Santo venha sobre nós nesse momento para compreendermos e aprofundarmos na Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Nós estamos meditando no Evangelho de Marcos, que diz para nós as diversas reações que as pessoas tiveram a Jesus. Então Marcos, assim, ele falou no começo que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo que veio ao mundo, mas depois ele não falou mais nada, ele deixou as pessoas reagirem a Jesus. E nós temos nos deparado ao longo desses 10 capítulos quais foram as reações que as pessoas tinham a Jesus. Ou seja, quando as pessoas veem Jesus, o que elas veem? Bom, a gente já viu que a religião tomou Jesus como um herege. A gente já viu que o povo tinha Jesus como um grande profeta, né? Comparável, inclusive, a Elias. Ok? A gente já viu também que os discípulos olhavam para Jesus como mestre, mas essa visão foi sendo transformada, e aquele mestre que eles estavam seguindo no começo, eles perceberam que na verdade era o Messias. E aqui eles já têm consciência de que ele é o Messias. Por isso que acontece toda essa história. E os demônios olhavam para Jesus e diziam: quando eu olho para Jesus, eu vejo o Filho de Deus. E Jesus, o que ele vê quando olha no espelho? O que Jesus pensa de si mesmo? Esse texto, aliás, tudo que nós temos meditado no Evangelho segundo Marcos, do capítulo 1 ao 8 e agora do 8 ao 16, falam sobre a identidade, ele é o rei. E sobre o seu propósito, ele é o rei que veio para morrer. E o contexto imediato que a gente meditou no último encontro, faz mais de um mês, eu acho, que a gente meditou sobre Marcos, estavam Jesus, as crianças e o jovem rico. E foi um encontro muito marcante, especialmente para mim, porque no contexto das crianças, do rico, do homem rico, a expectativa de todo e qualquer judeu do primeiro século era de que ricos são ricos porque merecem, porque Deus gosta deles. E se eles são ricos e Deus gosta deles, e justamente por isso eles são ricos, certamente o reino de Deus pertence a eles. Mas Jesus, quando se depara com o rico, inverte as coisas. E aquele rico, de tão rico que é, rejeita o Jesus, o Cristo, o Messias. E as crianças, que eram tidas como aquelas que eram rejeitadas, não tinham voz, nem vez, nem palavra, nem nada, eram crianças à margem, né? Jamais crianças daquele tempo fariam o que as nossas fazem aqui.
Crianças eram rejeitadas, desprezadas, aliás. Jesus diz: deixem vir a mim, porque a elas pertence o reino de Deus. Então Jesus inverte todas as coisas. Aqueles a quem a gente achava que pertencia o reino não pertence. E aqueles que a gente despreza, na verdade, são pessoas iguais a eles que recebem o reino. E o rico não consegue entrar porque é materialista demais, ama demais esse mundo. Ama demais as coisas desse mundo. As crianças conseguem entrar porque elas dependem totalmente. E é com um coração dependente que a gente entra. E hoje a gente se deparou com 3 histórias que eu acabei de ler. Nessas 3 histórias aparentemente sem conexão, nós temos um fio, assim, uma coluna vertebral que une essas 3 histórias que nós acabamos de ler. Uma história conta para nós uma previsão que Jesus faz no caminho, uma previsão sobre o que ele vai passar. A segunda história, nós temos uma solicitação que os discípulos fazem a ele, um pedido. E a terceira história é uma declaração, quando ele encontra um homem cego. Então, todas essas 3 histórias respondem a essa pergunta: o que vemos quando vemos Jesus? O que vemos quando vemos Jesus? A primeira história, quando Jesus fala, é como Jesus se vê. A segunda história é como os discípulos veem Jesus. E a terceira história é como o cego vê Jesus. Por mais que pareça antagônico, como o cego vê Jesus. E a gente vai perceber que, na verdade, aquele que é cego vê quem Jesus é. E aqueles que veem, na verdade, não estão vendo direito. Vamos meditar juntos nesse texto que dá uma invertida dos nossos valores. Vamos lá. A visão que Jesus tem de si mesmo. Deixa eu voltar minha página aqui, porque o texto que Jesus fala sobre si mesmo está na minha página anterior. E olha só como começa. Eles estão subindo para onde, gente? Jesus exerceu o seu ministério quase na sua totalidade, onde? Na Galileia. E agora ele está indo para Jerusalém. Ele só ia para Jerusalém para celebrar a Páscoa, ok? Depois voltava para Galileia. Ele exerceu o ministério dele na Galileia, no norte, e fora de Israel. Mas em Jerusalém, muito pouco. E agora ele está indo para Jerusalém. E aqui a ênfase do texto é essa: ele vai para Jerusalém. E o que é Jerusalém? A capital. Diga. Qual é o seu ponto, Érica? Que Páscoa? Que Páscoa? A Páscoa do Êxodo, de Israel. Sim, mas o que é? A Páscoa, o sacrifício do cordeiro. As ervas amargas. Não. Tinha, desde o Êxodo tem Páscoa. Os judeus celebram a Páscoa. A Páscoa não nasceu com Jesus. A Páscoa foi ressignificada com Jesus. Mas a Páscoa já existia. O que não tinha antes de Jesus é o Natal. Até porque, né? Precisava nascer para ter Natal, né? Mas Páscoa sempre teve. Aliás, desde Êxodo. Ok. E ele descia para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Mas aqui ele está indo para Jerusalém, que é a cidade dos reis. Onde os reis governam. A cidade que os profetas diziam que era a cidade que traria alegria para todas as nações. Onde Davi reinou. A cidade de Davi, cidade de Jerusalém, a capital. Até hoje tem grandes brigas, discussões e guerras e todo tipo de problema mundial que a gente vive gira em torno de Jerusalém, até hoje. Agora imagine, Jesus está resoluto, caminhando, subindo em direção a Jerusalém, que fica de fato no monte. E ele ia à frente. Então, eu quero que vocês pensem um pouco no que está na mente desses discípulos. Eu sigo aquele que é o Messias e ele está indo para Jerusalém. Eu estou seguindo aquele que está subindo para a sua coroação. Ele irá ser entronizado. E aí, quando Jesus está caminhando, e todo o nosso percurso aqui de hoje, os 3 textos se dão no caminho, enquanto Jesus está caminhando, ele vai conversando com seus discípulos, ele vai à frente. Isso é muito significativo, o texto chama a atenção para o fato de que Jesus caminhava e os seus discípulos iam atrás. Ok? Porque, à medida que Jesus caminha, ele não só ensina, não são apenas as palavras dele que eu estou ouvindo, é a vida dele que eu estou vendo. Ele está modelando o tipo de pessoa que ele quer que eu me torne. E essa era a grande diferença dos mestres e discípulos de antigamente. Hoje, os professores são extremamente teóricos. Tudo é muito teórico. É um conteúdo que está na mente de alguém que vai para a mente de outras pessoas, não é? Mas naquele tempo, não. Era tipo, gente, vamos fazer o seguinte, vamos lá fora. E a gente ia andando.
E à medida que o percurso se dava, as pessoas iam aprendendo com o mestre, em ação. Em ação. Então Jesus, o cabeça da igreja, ele vai modelando. Ele olha para mim, é assim que se vive, é assim que se fala, é assim que se comporta, é assim que se pensa, é assim que se age. Olhem para mim, me vejam. Por isso ele é o cabeça do corpo, porque ele é o primeiro Cristo. Primeiro Cristo. Entendeu? Não estou falando heresia não, gente. É o primeiro Cristo. Depois ele iria, que é o Cristo é o Messias, é o ungido. Ele foi o primeiro a ser ungido. E depois ele faria o quê? Ungiria outros, para que outros Cristos que o seguissem fossem como ele. Ele é o cabeça e nós o corpo. Os seus discípulos estão aprendendo a ser Cristos, ungidos. Só que o tipo de unção é um pouco diferente daquilo que eles estavam imaginando. E aí eles estavam, o texto diz aqui, os discípulos estavam admirados. Essa expressão é muito importante. Eu imagino os olhinhos dos discípulos brilhando, seguindo o mestre, cochichando um com o outro e dizendo: Messias, o Cristo, o prometido, tudo que eu aprendi a minha vida inteira sobre Deus, agora ele está cumprindo nesse homem. Eu estou do lado certo do time, eu vou vencer. Nós estamos no time vencedor. Eu imagino essa admiração, era um entusiasmo, uma... Sabe, tipo assim, nós estamos entrando em campo para acabar com eles. Vamos subir para Jerusalém, eu vou acabar. Eles olhavam para as pessoas que passavam na rua e de cima para baixo. Porque eles estavam admirados com aquilo que Jesus estava fazendo. E é engraçado que tinha um povinho também seguindo Jesus ali no meio, indo atrás, de carona, que estavam não admirados, mas o texto diz que estavam... Com medo. Estavam com medo. Porque o profeta, ele inspira um certo medo. Os profetas antigamente, não sei se vocês lembram dessa história, eu li há pouco tempo, que uns meninos lá zombam de Eliseu. Lembra dessa história? E aí os meninos ficam chamando ele de careca. Né? Não zoou o pastor de careca. Ficam chamando ele de careca. E aí ele lança uma maldição e uma ursa vem. Duas ursas e... 42 jovens? E matam. E sem contar aquelas histórias de Elias que, assim, todos aqueles profetas de Baal, mata todos. Então o profeta inspirava o medo nas pessoas. Então as pessoas, o povo que seguia Jesus via um profeta, ficava com medo. Os discípulos que viam Jesus viam o Messias, e eu estou admirado. Essa era a tensão que estava rolando ali, naquele momento. E aí, Jesus chama os 12. Então imagina, né? Tá todo mundo lá e fala: 12, vem cá. Aí os 12 se aproximam de Jesus e Jesus andando. Jesus andando e falando. E aí a palavra que ele fala para os 12. É importantíssimo isso, porque Jesus, quando ele quer conversar com seus discípulos, ele os chama. E quando ele os chama, ele quer compartilhar o seu coração. Que é o que nós fazemos semanalmente. Quando nós nos reunimos aqui, nós não estamos num evento religioso. É tipo Jesus falando comigo e com você. Eu quero compartilhar com você o meu coração. Eu tenho algo a dizer sobre mim que, na verdade, tem toda a implicação sobre você. Vai parecer que eu estou falando só de mim. Mas se você é meu seguidor, na verdade, eu estou falando de você. Então eu quero que você preste muita atenção no que eu tenho para te dizer. E os discípulos, vocês vão ver que parece que eles não estavam prestando muita atenção. Porque eles estavam interessados ou conversando, meditando sobre outras coisas. Olha o versículo 33, o que Jesus vai falar sobre si. Estamos subindo para Jerusalém. Gente, vamos lá. Já lemos que está subindo para Jerusalém, e Jesus diz que está subindo para Jerusalém. Então, 2 vezes. Reticências. Como os discípulos completariam essa frase? Estamos subindo para Jerusalém. E eu vou dizer para vocês o que vai acontecer comigo. Aí acho que os discípulos apagaram assim. E quando eles apagaram, um filme começou a rodar na cabeça deles. Estamos subindo para Jerusalém. E quando eu entrar na cidade, vão aplaudir, vão lançar ramos e vão me, assim, ovacionar, que fala. A multidão vai estar em polvorosa, vai ter rojão no céu.
e eu vou caminhar em direção ao templo e vou oferecer um sacrifício. Então eu vou me direcionar para o palácio. E quando eu chegar no palácio, eu vou destronar Herodes. Eu vou subir no palácio e vou ser coroado. Então eu vou comissionar vocês como um exército, vou reunir todo Israel e nós vamos destruir Roma. E nós vamos avançar exército após exército e matar romano após romano até a gente chegar em Roma e eu tomar o poder de César e assumir o governo para mim. Esse era o filme. Esse era o filme da cabeça dos discípulos. Esse era o filme. Mas Jesus disse uma coisa assim que é um pouquinho diferente disso. Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, aos romanos, tá? Que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Quando Jesus estava falando essas coisas, estava, sabe quando, né? Às vezes o marido está ouvindo a mulher e está assim, ela está falando, tá, não está ouvindo nada. É mais ou menos isso que estava acontecendo. E Jesus, ele começa com uma expressão, o Filho do Homem. Eles ouviram essa expressão, sabe por quê? Ela aparece lá em Daniel. E quando ela aparece em Daniel, ela está se referindo a um filho de Adão, a um homem, a um ser humano, que recebe todo o poder, toda a glória. Só ouviu essa parte. Essa parte. O Filho do Homem, ele já... Opa! Daniel capítulo 7. O Filho do Homem recebe... É um homem que recebe toda a adoração. Está lá em Daniel 7. Esse Filho do Homem recebe todo o poder e ele reina. Está lá em Daniel 7. Sobre todas as nações. Todas as nações se sujeitam a ele. E ele recebe toda a glória. Toda a glória. E é adorado pelas nações. E aí, é interessante como Jesus ele usa essas expressões. Pela religião, o Filho do Homem será condenado à morte. Mas a religião, ela não tem coragem de matar. Então ela entrega para os gentios fazerem isso. Ela não vai fazer o serviço sujo. Então ela entrega para os gentios. Os gentios vão fazer o serviço sujo. Os gentios vão fazer o quê? Cuspir, zombar, matar. Essa sequência é exatamente o que acontece com Jesus. 3 dias depois, ele ressuscitará. Jesus está aqui sem fazer teologia, mas trazendo a maior expressão daquilo que o significado do reino de Deus. Eu estou trazendo o reino de Deus. Vocês me viram ensinar sobre o reino. Vocês entenderam o reino? Tá, agora eu estou trazendo o reino. Eu estou revelando o reino. Aliás, o reino de Deus que vocês almejam que um dia virá, eu estou revelando aqui agora no meio da história. Esse reino que vai vir, eu estou trazendo ele para dentro da história. Vocês pensam que quando o reino vier, o mundo vai acabar, a história vai acabar, vai ser o fim do mundo? Na verdade, eu estou pegando o fim do mundo e estou trazendo para dentro da história. E revelando o reino de Deus. Parece que ele está tirando o sentido do Filho do Homem, porque não tinha sofrimento em Daniel 7. Em Daniel 7 só tem honra, glória, adoração, louvor, juízo, trono. Não tem sofrimento. Ele não sofre nada, mas na verdade ele está trazendo o verdadeiro sentido do que é ser o Filho do Homem. Atravessar por todas as dores que os filhos dos homens passam. Será que esse é o maior motivo que os judeus não acreditam que Messias veio? Que ele reinou? Porque ele não reinou, com certeza. Se fosse ele já teria... se fosse o Messias, Jesus fosse o Messias, de fato ele já estaria governando de Jerusalém, teria resolvido todo esse problema que a gente ainda está vivendo e já estaria governando sobre as nações, porque para eles esse acontecimento se daria de uma única vez. E Jesus está mostrando que na verdade não, algumas coisas teriam que acontecer antes. Morrer, ressuscitar. E aí isso não estava muito no script deles, tudo que nós estamos vendo há 2000 anos. E aí ele diz que ele iria... de fato, o Filho do Homem vai subir ao céu e receber toda a adoração, mas antes de subir, ele teria que descer. Antes de receber a glória, ele deveria receber o quê? Desprezo, zombaria, ódio, morte. Então, como é que esse Filho do Homem vai ser adorado e vai se sentar à direita do trono de Deus nos céus e receber a mais alta posição que um ser humano pode receber? Se antes ele
passar pelas piores das dores e dos sofrimentos e do desprezo e da morte que um ser humano pode receber. Então ele primeiro tem que descer no mais baixo do inferno para poder subir e reinar sobre os céus. Então ele está descrevendo aqui uma imagem que seria uma imagem infernal, que é o que nós lemos em Isaías 53, que nós acabamos de cantar. Desprezado, odiado, não tinha beleza. Sobre ele estavam as nossas enfermidades. Ele carregou as nossas dores. Nós o reputamos como desprezado, odiado, assim, maldito. Se tem alguém que é maldito, é ele. Se tem alguém que é desprezado, é ele. Se tem alguém que Deus odeia, é ele. Então, quando os homens olharam para o Filho do Homem, para Jesus, para o servo sofredor, eles não viram nada mais do que dor, desprezo, caos, ódio, morte, sofrimento, humilhação, zombaria. Assim, é a cena mais grotesca que você poderia assistir. É uma cena, assim, o pior filme de terror que você poderia imaginar. Exposto a céu aberto. Um homem sangrando, gritando, clamando. E as pessoas ouviam ele falar Eli, Eli, e diziam lá, está chamando Deus. Então você imagina, Deus, meu Deus, um grito, clamando, chamando por Deus e os céus calados. Essa é a cena que Jesus descreve. Aí, se você pergunta como você se vê, Jesus, ele vai te dizer, eu me vejo como aquele que ama de tal modo a vontade do Pai e a humanidade, que eu entrego a minha própria vida aos piores sofrimentos para resgatar o ser humano de volta para Deus. Mas não apenas isso, ele diz aqui, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar e vencer tudo aquilo pelo que eu passei. Então, ao sofrer, Jesus na verdade estava vencendo o sofrimento. Ao morrer, Jesus na verdade estava vencendo a morte. Como estava vencendo a morte? Não de fora, mas de dentro. Jesus entra na morte. E de dentro da morte, mata a morte. É isso que ele estava fazendo. Quando a morte disse, finalmente venci, na verdade ali foi a sua derrota. É isso que Jesus está dizendo que vai acontecer. Agora, olha só os discípulos. Eu queria que a gente continuasse, porque depois que Jesus dá esse discurso sobre sofrimento, os discípulos têm um pedido. Na verdade, os dois mais próximos. Olha só, 35. Nisso. Como é que está na sua versão? Está nisso. Hã? Então, é tipo assim, ó. Jesus nem acabou de falar. Jesus estava, encerrando o sermão. Jesus estava acabando ali o discurso, e antes dele acabar, já tinha dois assim, sabe quando tem gente querendo oração do pastor? E aí ele tá acabando a pregação, o pessoal já tá meio que assim, já ali na espreita. Ele não estava nem acabando a pregação, os dois já estavam ali puxando o manto dele. Isso. Tiago e João, que são dois dos mais próximos de Jesus, aproximaram-se dele e disseram, mestre. E aí, gente, isso aqui mostra muito das nossas incoerências. E nisso são expostas as nossas misérias. De quantas vezes a gente ouve a palavra, recebe a palavra, entende a palavra. Mas é como as nossas mães falavam, né? Entrava por aqui e saía por aqui. Logo em seguida a gente está dizendo, Deus, eu queria fazer uma oração. Ah, claro! E a gente faz uma oração que contradiz tudo aquilo que a gente acabou de ouvir. A gente fala e faz e pensa, e sente, pede e age de maneira totalmente contrária àquilo que a gente acabou de receber. E não estamos falando de um pregadorzinho, não. Nós estamos falando de Jesus Cristo. E quantas vezes o próprio Jesus Cristo se afigura diante de nós e fala conosco. E a gente tem plena convicção que era Ele falando conosco, que a gente sai e a gente vive de uma maneira totalmente contrária àquilo. E aí isso aqui mostra muito do que é ser um discípulo. Está perto, mas ao mesmo tempo está tão distante. Está do ladinho ali. Jesus chamou os 12. E dos 12, os 3 mais próximos, Tiago, João e Pedro. Os mais grudadinhos em Jesus, sabia até o cheiro do perfume que Jesus usava. Conhecia Jesus assim, se visse só um relance. Conhecia Jesus de longe. E parece que o coração dele está tão distante daquilo que é o coração do Mestre.
E eles dizem mestre. Olha só que interessante, no lábio dele, nos lábios deles, tem louvor. Mestre, aquele que me ensina, aquele que fala comigo. Queria fazer uma oração, queria fazer um pedido, e eles fazem um pedido aqui. O que vocês querem que eu faça? Jesus diz. Eles responderam, permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. O que eles estão dizendo é aquilo que você já deve estar imaginando. Nós queremos ser dos seus súditos, dos seus empregados, do seu exército. Nós queremos que o Senhor coloque um como ministro da fazenda, o outro como ministro oficial do exército, o outro como chefe do... Isso que eles estão fazendo. Quando o Senhor se assentar na sua glória, coloca um como ministro da economia. Tem como o Senhor já garantir 2 vaguinhas pra gente, mas não vai colocar. Nós queremos um à direita e o outro à esquerda. Direito à esquerda diz respeito aos cargos de maior confiança que um rei, um presidente, um chefe de Estado pode ter. Os 2 maiores cargos de confiança que um chefe de Estado pode ter. É isso que eles estão pedindo. Eu sei que o Senhor é chegado na gente, eu sei que o Senhor gosta da gente. O Senhor sempre está perto da gente. Quando você vai ressuscitar, o Senhor subiu no monte da transfiguração, o Senhor chamou a gente, eu estava lá. Então a gente queria pedir um negócio para o Senhor. Tem como a gente sentar uma direita e sua esquerda? E é impressionante que eles falam assim, e eu queria chamar atenção para isso. Queremos que nos faça. Eles estão expressando os seus desejos. Vocês acham que eles estão sendo hipócritas? Eu já vou te passar. Queremos que o Senhor faça o que nós vamos te pedir. É uma oração hipócrita? Ou uma oração... É uma oração falsa? É uma oração... Dentro do pensamento dele, da conclusão dele, sincera. É uma oração muito sincera. Eu já vou te passar, tá? Deixa eu só concluir esse raciocínio. As nossas orações são sinceras. Pior. Nós não estamos conversando aqui, eu não acredito que eu estou conversando com pessoas que sejam hipócritas, assim, que queiram falar com Deus, querendo maquiar as coisas, querendo falar um com o outro, eu tenho um motivo escondido, mas eu vou falar isso só para... Não. Eu acho que as nossas orações são sinceras. E tá aí o problema. Quando a gente coloca o nosso coração diante de Deus, parece que as coisas, os desejos que nós colocamos e expressamos diante do Pai, não expressam aquilo que o coração dele expressa. Parece que os nossos desejos estão totalmente distantes, porque no momento em que Jesus está falando, eu vou passar por todo tipo de desprezo e morte, os nossos desejos estão falando, Senhor, eu quero ser honrado, glorificado, eu quero estar num lugar de satisfação, de bem-estar, de conforto, ninguém vem me dar problema, eu quero só mandar. Ele acabou de dizer que, na verdade, Jesus vai submeter. E eles estão dizendo, Senhor, eu queria mandar. Então, parece que aquilo que Jesus está dizendo e aquilo que os discípulos estão dizendo está caminhando para direções completamente opostas. Sim? Pode falar, Humberto. Eu tenho comigo que, na verdade, quando eles falam sobre o ímpeto de serem aqueles que iriam abraçar junto com Cristo em Jerusalém, politicamente falando. Eles não ouviram essa parte, eu imagino. Eles não conseguiram ouvir a parte em que Jesus falava a missão dele. Não. Então eles não, é como se tivesse desligado, até não sei se foi ação demoníaca ou alguma coisa, mas não conseguiram ouvir. Tanto não ouviram que na sequência eles estão pedindo cargo de ministro. Então, quer dizer, foram sinceros? Claro que foram. Sim. Mas por quê? Mas não entenderam, não compreenderam. Não entenderam. Ficou um lapso. Um lapso. E aí, pode falar, Cris. Na verdade, o que dá a impressão, assim, olhando para mim, né, minha vida, demora um pouco para cair a ficha. Porque Jesus está falando de coisas que vêm contra o que eles estão ouvindo. O imaginário. Sim. Não só aquele pouco, mas antes. A gente vai criando na nossa cabeça uma ideia que não tem nada a ver. Na minha vida mesmo, por exemplo, né? Dos discípulos também. Jesus já está falando para eles, assim, vai sempre contra, né? Aquilo que já estava sendo vivido naquela época,
Jesus vai colocando novas coisas, nova perspectiva, mas eles não estão entendendo. Não estão. É isso mesmo, não está conectando. É mais ou menos assim, Jesus quando falou em parábolas, eles falavam figurativamente. Aqui Jesus fala literalmente, eles falam, não, deve ser figurativamente. Acho que ele está falando imagens, metáforas, figuras. Ser cuspido deve ser outra coisa. Morrer deve ser uma coisa meio figurado, né? Mas olha que coisa, ele estava falando a língua deles. Muitas vezes a palavra de Deus com a gente não é uma coisa que a gente não entende. Mas é uma coisa que a gente não aceita. É tipo assim, eu não consigo aceitar, conceber que isso que o Senhor está falando seja verdade. Sabe aquilo que a gente fala assim, não é possível. Já começou uma frase dizendo isso? Não é possível. Jesus está falando. É por isso que a espada, ela vai entrando. É isso mesmo. E aí, olha só. Quando Jesus fala assim, estou indo para a glória, e os discípulos falam, na tua glória, eles estão falando a mesma palavra, mas eles querem significar coisas completamente diferentes. Jesus tem uma coroa em mente, mas não é a coroa do rei, a coroa de espinhos. Jesus não vai se assentar no trono, ele vai ser crucificado. Ele vai ser deitado no madeiro. Então, ele vai beber o vinho. Ele diz aqui, vocês podem passar pelo que eu vou passar? Vocês podem beber o cálice e serem batizados? Ele está usando duas expressões aqui que são as nossas expressões de sacramentos, batismo e ceia. Ok? Batismo e ceia. Eles dizem, claro, eles fazem ideia do que eles estão falando. E o que é o cálice que Jesus vai beber? Se você ler o Antigo Testamento, várias vezes, eu até fiz uma pesquisa. Você coloca assim, cálice, Antigo Testamento. Você vai achar Deus falando várias vezes, vocês vão beber o cálice da minha ira. E é uma bebida amarga. É assim, sabe aquela coisa que você fala assim, eu não quero passar por isso? Aquela coisa horrível. É assim, dadas as devidas proporções, quando a sua mãe falava para você tomar um chá de boldo. Aquilo que você vai ter que engolir. E a Bíblia fala assim que é sem mistura, ou seja, é um cálice sem água, não aguado, concentrado, puro. A ira de Deus no seu estado mais puro e pleno. É isso que Jesus está falando. Esse é o cálice que eu vou beber. Várias vezes Israel teve que beber o cálice, misturado, atenuado, amenizado. Uma coisa leve. Deus pegava leve com o povo. Aqui o exílio que ele vai passar não se compara ao tipo de exílio que Israel passou. O deserto que Jesus vai passar não se compara ao deserto que Israel passou. É puro. E ele fala assim, batismo, se você procurar no Antigo Testamento, águas. Os Salmos trazem muito isso. Jó diz assim, ó, eu até escrevi aqui. Jó fala assim, Deus não me permite recuperar o fôlego, mas me afoga em agrura. Ele está dizendo assim, eu estou sofrendo tanto, é como se não desse pé. Você já entrou num rio, numa água que não desce pé, você está tentando encontrar a superfície e não consegue. O Salmo diz, salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Eu já não tenho onde mais me apegar e as águas estão subindo e eu estou vendo a minha vida embora. As águas estão subindo. Então quando ele diz assim, eu vou ter que passar por um batismo, ele está dizendo, eu vou ter que ser levado, submerso a um estado que Deus livrou os salmistas quando eles oraram. Deus livrou Daniel quando ele orou. Deus livrou várias pessoas, mas a minha ele não vai livrar. Então eu estou indo passar por um batismo e eu vou ter que beber um cálice que vocês não vão conseguir beber. Eles falam, claro que a gente vai. E Jesus fala, vocês vão passar, porque ele sabe que eles iriam morrer por martírio. Mas naquele momento eles não faziam a menor ideia do que eles estavam falando. E aí acontece algo impressionante, porque os outros 10 ouvem a conversa. Aconteceu na frente deles. Quando os outros 10 ouvem os dois falando, uma à direita e outra à esquerda, o que os 10 pensaram? Eles ficaram indignados, bravos. Imagina assim, a ira mesmo tomando conta deles. Por que eles ficaram bravos? Pode falar.
Que todos queriam, na verdade, uma posição semelhante. Na direita que eu falo assim, ele pediu na minha frente. É só isso. Não tem diferença nenhuma. Um pensou, o outro falou, mas os 12 são iguais. Acontece muito isso. Às vezes algumas pessoas falam umas coisas que você... Quando você ouve alguém falar, você fala assim, que bobagem. Mas se você olhasse com sinceridade para dentro de você, é a mesma coisa. É por isso que você está bravo. Aliás, quando a gente fica muito, muito bravo com os pecados dos outros, se a gente fizer uma análise, essa raiva que a gente sente do pecado dos outros, na verdade, é porque é uma projeção de nós. Nós estamos vendo a gente e não estamos aceitando ser daquele jeito, porque no fundo a gente sabe que o nosso coração, se a gente soltar a rédea dele, ele vai correr para aquele lugar. Por isso que muitas vezes a gente tem raiva dos outros quando eles estão cometendo pecado. Porque a gente fala assim, no fundo, eu queria estar lá. Só que a gente não tem coragem para admitir isso. Essa é a indignação dos discípulos. Quando eles ouvem eles falando, os dois falando aquilo, dois irmãos, inclusive Tiago e João, e dizem assim, pegaram o meu cargo que eu queria. E aí Jesus reúne os 12 para dar um esfrega. Pediram na frente. Tipo assim, foram mais espertos do que eu. Jesus chamou os 12 e disse, verso 42, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Até aqui, sem novidades. Eles falaram, exato, é isso que eu queria. Governar sobre as pessoas. Poder. Não será assim entre vocês. Pergunta, isso aqui só valia para os apóstolos? Isso aqui só valia para o primeiro século? Essa frase de Jesus, não será assim entre vocês, tem data de validade? Vale para hoje. Do mesmo jeito que valia há 2000 anos atrás, é 100% válido para hoje. Jesus está dizendo isso aqui hoje. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. É o que Jesus é. E a palavra escrava é isso aí, forte mesmo. Pois nem mesmo o filho do homem, que vocês sabem de Daniel 7, veio para ser servido. Ele veio para servir. E não apenas servir. Ele veio para dar e entregar a sua vida em resgate por muitos. A sua vida eterna, a vida eterna que era exclusiva do Pai, agora ele veio entregar. E para que essa vida eterna pudesse ser dos homens, o sangue precisaria ser derramado, porque a vida está no sangue. Por que Jesus nasceu? Para que ele pudesse ter sangue. E por que ele morreu? Para que ele pudesse derramar esse sangue. Porque é só derramando o sangue que a vida do Pai poderia ser compartilhada com os outros. E como que a vida do Pai que está conosco poderá ser conhecida das pessoas à nossa volta? Nosso sangue foi derramado. Gente, vamos conversar aqui. Somos só nós. Os primeiros cristãos, os primeiros apóstolos enviados por Jesus não tinham nenhum problema em morrer. Aliás, eles tinham isso como uma honra. Muitos deles tinham uma grande alegria. Quando a igreja começava a orar pelos primeiros pastores, bispos da igreja, eles falavam assim, vocês estão orando por quê? Não, é para você ser livre. Ele falou, não, ora para eu ter coragem. Não ora para Deus me libertar. Porque eu vou. Aliás, para mim é uma honra. E quando eles morriam, o que acontecia com o evangelho? Era parado? Pelo contrário. Quando eles morriam, o evangelho se espalhava mais. Como o evangelho alcançou todo o Império Romano nos primeiros séculos? Não foi como uma igreja tímida. Foi como uma igreja que orava corajosamente para entregar-se sem vergonha, sem problema nenhum, a um império totalmente contrário a eles. Então, engraçado, eles não oravam assim, Deus, alivia. Eles oravam, Deus, me dê coragem para testemunhar. Então, quando o mundo piora, na verdade ele está dando oportunidade para a gente dar testemunho de maneira fiel do evangelho. Então, se você está vendo o jornal e está assistindo, está falando assim, está piorando. Tá ótimo, a gente está com mais oportunidade de mostrar o evangelho com a seriedade que ele carrega. Com a firmeza que ele carrega. Com a profundidade que ele carrega.
Por isso que a gente tem que orar por ousadia, coragem, para sermos fiéis em qualquer lugar que Deus nos colocar. E não termos vergonha ou timidez em mostrar os verdadeiros valores do Evangelho nesse mundo. Ah, mas as pessoas vão dizer, ah, mas as pessoas vão falar, ah, mas vai acontecer isso comigo. Não importa. Porque Jesus nos chamou para isso. Ele deu a sua vida. E Ele está modelando para nós como é viver como discípulo seu. E Ele está dizendo, toda essa estrutura de hierarquia, gente, se passaram 2000 anos. 2000 anos. A Cris estava falando que o imaginário dos discípulos era povoado por uma história que impedia que eles vissem aquilo que estava diante deles. 2000 anos de história. Quanta hierarquia. Quanto status, quanta dificuldade de acessar aquilo que é simples. Quanta posição, quanto reverendo, quanta grandeza, quanta estrutura, quanta hierarquia, quanta peia para aquilo que o próprio Cristo tratou de maneira muito simples. O Evangelho, gente, ele é leve e ele é pesado. Ele é simples de entender, é difícil de aceitar. Às vezes a gente cria toda uma estrutura para dificultar aquilo que é simples e não fazer aquilo que é difícil de aceitar. Vê como a gente inverte? Então ele está dizendo o seguinte: eu não pressiono o povo para seguir vocês. Alguma vez você viu Jesus pressionando as pessoas falando assim: ô povo, vocês têm que ouvir mais o Pedro, o Tiago e o João, vocês não estão submetendo a eles. Não, mas ele pressiona os discípulos para servirem o povo. Quando Jesus vai falar com o povo, ele não aperta. Ele aperta quando ele vai falar com os discípulos. Então ele não pressiona o povo para seguir os discípulos. Ele pressiona os discípulos para servirem o povo. É isso que Jesus está fazendo aqui. Então, todas as pirâmides de poder. É como se Jesus pegasse aquela pirâmide, desenhasse. Acho que Jesus, se ele tivesse um flip chart, um projetor, ele ia colocar aquela pirâmide e falar assim: tá vendo aqui em cima o CEO, o presidente, o ministro, aqui embaixo até o povão, aqui a ralé. Aí ele pegou essa pirâmide e fez assim, ó. Aqui, pronto. Agora ficou bom. O meu reino trabalha do avesso. O jeito que o mundo funciona é o oposto. As pessoas estão trabalhando para subir. Eu estou trabalhando para descer. Então, os discípulos de Jesus podiam até estar no mesmo andar do elevador. Mas o elevador de Jesus estava descendo, o elevador dele estava subindo. Então Jesus está falando assim: eu estou me esforçando aqui para poder descer. Está difícil. Os discípulos, e muitas vezes a gente, está se esforçando para quê? Para subir. Eu não estou falando que a gente não tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar para ter aquilo que a gente não tem. A gente tem que trabalhar para expressar aquilo que a gente já é. Muitas vezes a gente está ansioso porque a gente está trabalhando para alcançar um cargo que a gente não tem. Sendo que a gente só devia estar trabalhando para expressar uma realidade que a gente já tem. Já é. Jesus está dizendo assim: eu carrego uma natureza eterna, tão gloriosa que eu quero expressá-la da maneira mais clara e evidente para o mundo. Por isso eu estou me esforçando. E ele está dizendo, gente, ele não está dizendo assim: ó, eu estou fazendo tudo isso para que vocês não tenham que fazer. Ele está dizendo: eu estou fazendo tudo isso para que vocês tenham um modelo, o qual imitar. Então deixa eu falar uma coisa para vocês, eu acho que eu já disse lá atrás, mas nunca é demais repetir. Algumas músicas que a gente canta que dizem assim: ele carregou a nossa cruz. Já cantou? Jesus não carregou a nossa cruz. Jesus morreu por nós, para nos salvar dos nossos pecados. E o sacrifício dele pagou inteiramente o meu e o seu pecado. Nós somos salvos. Agora que nós somos salvos e livres, nós temos agora toda a liberdade possível para viver como? Jesus. E carregar a nossa cruz. E mostrar para o mundo como que vive uma pessoa salva. Então Jesus não ensina a gente: não carrega a sua cruz. Carreguei por você, agora você pode viver do jeito que você quiser porque eu já carreguei a sua cruz. Não, ele diz o oposto, que é o que ele já disse várias vezes. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Última história, a gente encerra. Então chegaram a Jericó, que fica na beira de Jerusalém. Então, tudo isso aqui, gente, eles percorreram todo o trajeto, tá?
quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, então já acabaram de passar por Jericó, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. A Bíblia coloca essas histórias, chama atenção para um pessoal que a gente não chamaria se estivesse indo para o trono. Entende? E aqui Jesus vai mostrar, a palavra de Deus vai mostrar algo que a gente não veria se não fosse escrito, se não tivesse tão evidente, tão claro. Olha o que ela diz. Esse homem era cego e mendigo. Então assim, nossa, que desgraça, hein? O cara era cego e ainda era mendigo. Não, na verdade ele era mendigo porque era cego. Entendeu? Por que ele era mendigo? Porque a cegueira dele, não, mas não só. Era tipo assim, você é cego, Deus te castigou. Deus não deve gostar mesmo de você, hein? Puxa vida. Quem vai te dar trabalho agora? Então a religião já rejeitava. Entrar no templo, nem pensar. Hã? É igual. Então assim, você é marginalizado religiosamente, socialmente, tudo. Porque você é cego. Então assim, E se você fosse rico? Aí você vai poder ter lugar de privilégio na igreja. Porque Deus está te abençoando. E quem sou eu para te dificultar a vida? De jeito maneiro. Na verdade, os religiosos não deixavam, né? Lepra. Passa longe. Tá. Você lembra daquele cego lá de João? Que ele nasceu cego e os discípulos falavam assim, perguntaram para Jesus, quem pecou? Ele ou os pais? É certo que ele está recebendo a maldição. É certo que ele está amaldiçoado. Só explica para nós quem. Olha o imaginário deles. É assim, ele está amaldiçoado, tá? Eu não estou nem perguntando se ele está amaldiçoado ou não. Ele está. Por quê? Porque ele é cego. Se ele fosse abençoado, ele estaria vendo. Lembra dos amigos de Jó, da teologia dos amigos de Jó? O que você fez, Jó? Jó, é o seguinte, dá uma vasculhada aí, cara. Você perdeu dinheiro, certeza que você está com problema de pecado aí. Então, você precisa resolver o seu problema entre você e Deus aí, porque você e ele não estão batendo. Você está cego? Você e Deus não estão bem, cara. Eu acho que alguma coisa está errada. Você deve ter pecado muito para ficar assim. Muito. Você não merece estar perto de Deus. Então era uma interpretação teológica. A cegueira, as condições graves físicas, tinha uma interpretação teológica. Deus não gosta de você, Deus te odeia, por isso que ele causou isso em você. Se Deus te odeia, quem sou eu para colocar você no templo? E aqui que a coisa é invertida. Porque esse homem marginalizado começa a gritar. Não é bonito que fala assim, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. O quê? Jesus, filho de Davi. Todo mundo ouviu essa história na escola dominical, quando era criança. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que essa frase é tão grandiosa? Porque de tudo que nós lemos, de todas as orações que já foram feitas nesse capítulo, aliás, talvez até todo o Evangelho, não existe uma oração que condensa melhor todas as verdades do Evangelho. Jesus, já dirigiu a pessoa certa. Filho de Davi, eu sei quem tu és, o rei prometido, tu és o Messias. Mas tu não és o tipo de rei que esmaga, que oprime e que impede de apresentar para Deus, pelo contrário. Tu és o tipo de rei que pega aqueles que estão distantes e trazem para perto. Tu és o tipo de rei que quando vê alguém em uma situação desprezível, marginalizado, distante, desconectado, conecta, traz para perto, acolhe, ama. Tu és esse tipo de rei. Tem misericórdia de mim. Eu sei quem tu és e eu sei também quem eu sou. Pecador. Tem misericórdia de mim. Nenhuma oração nos evangelhos expressa tão bem a condição de Jesus, o Messias prometido, filho de Davi, o rei que viria, e a nossa própria condição. Eu sou pecador, tem misericórdia de mim. Percebem como essa oração é forte? Então, Jesus faz uma pergunta, e é aqui que os textos se conectam. O que você quer que eu faça? Ele fez essa pergunta nesse texto. Para quem ele fez essa pergunta? Para os discípulos. E para o cego também. Tá, repete, é o mesmo versículo. Mesma frase, Jesus falou para os discípulos. E quando ele pergunta para os discípulos,
A resposta é: eu tenho um desejo tão grande, um sonho mesmo, Jesus, eu queria que o Senhor atendesse. E quando ele pergunta para o cego, ele diz, o cego Bartimeu, inclusive o nome dele está aqui, é significativo que o nome dele esteja aqui. É um nome. Ele está dizendo: Senhor, seja a minha luz. Quero ver. E só tu podes me fazer ver. Quando ele fala isso, Jesus, olha, não está escrito, mas eu vou falar o que Jesus pensou. Se tem alguém que vê, é você. Se tem alguém que está vendo aqui, é você. Você está vendo tudo. Não dá nem te curar. Porque o que você precisava ver, você já está vendo. Você está vendo a mim, você está vendo a você. E as pessoas faziam o que quando ele gritava? O povo, fazia aquilo que ele sempre fazia, tá? Dá licença, rapidinho, a gente está tratando de coisa importante. Jesus, ele inverte. Ele fala: você, vem para o centro. Vocês, dá licença, rapidinho, que a gente está tratando de uma coisa importante. Eu e o cego. E você lembra quando Jesus morre na cruz? O que acontece com o mundo? Escuridão. É como se quando Jesus curasse alguém, ele já estivesse tomando aquilo para si e levando para a cruz. Escuridão. Ele vai curar um aleijado? Ele vai levar aquilo para a cruz e ficar aleijado. Toda vez que Jesus cura alguém, leproso? Leproso. O pessoal vai olhar para mim e falar assim: maldito. Vamos lá. Impuro? Impuro. Ele toma para si e coloca sobre si mesmo. E leva para a cruz. Então, quando ele olha para aquele homem em plena escuridão, ele diz assim: me dá a sua escuridão. Deixa eu ser a sua luz. E é isso que ele faz. Eu não sei se você já leu, eu li esse livro, eu gosto muito, Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. É um livro pesado. E é um romance que conta a história de uma sociedade, uma cidade inteira que fica cega. Todo mundo fica cego do nada. E é interessante, porque as pessoas começam a viver como animais mesmo. É um experimento. E uma frase é dita, ele diz assim: a cegueira é isso, viver num mundo onde se tem acabado a esperança. Gente, pensa um pouquinho, aquele cego. Se tinha uma coisa que ele não tinha, era esperança. Por isso que ele gritava. Assim, vai que! Vai que! E ele não tinha a menor ideia que ele seria ouvido. Esperança. Esperança. A cegueira acaba com a esperança. O mundo de cego é um mundo sem esperança. O mundo que a gente vive talvez seja um mundo sem esperança. E eu queria terminar com uma questão. Acho que algumas pregações terminam bem quando termina com uma pergunta. Se Jesus foi condenado pela religião, morto pelos pagãos, pelos gentios, se Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida, se Jesus se identificava com aqueles que eram marginalizados, cegos, desprezados, o quanto daquilo que a religião cristã se transformou hoje reflete o caráter e a natureza de Cristo. Ou seja, o quanto nós estamos sendo Cristos. O quanto nós estamos sendo luz. O quanto nós estamos abraçando aqueles que não são abraçados. Amando aqueles que não são amados. Se compadecendo daqueles que estão sendo esquecidos. O quanto de nós estamos estendendo os braços de Cristo para aqueles que estão precisando? Ou será que a gente está se tornando a religião daqueles que a gente viu aqui condenam aqueles que estão errados? E olha para o errado e diz assim: você é errado, você é mau, você é pecador, você é sujo, você é impuro. Dá licença que Deus é santo. O quanto será que nós estamos sendo luz do mundo? Jesus falou, talvez uma das poucas coisas que Jesus falou sobre si, sobre nós. Eu sou a luz do mundo. Depois ele disse: vocês são a luz do mundo. Se essa luz se apagar, não vai ter esperança. Quem é a esperança do mundo hoje? Se não a igreja. Quem vai por nós? Quem que vai fazer diferença? Quem que vai amar no mundo de medo? Quem que vai ter compaixão no mundo de miséria?
Quem é que vai ter empatia no mundo de isolamento? Quem é que vai servir no mundo que só pensa em status? Em subir mais um degrau, em subir mais um degrau, em subir mais um degrau. Quem que vai ter empatia e se colocar no lugar do outro? Isso é ser igreja, isso é ser Cristo. Isso é ser corpo de Cristo, isso é fazer parte de um reino que veio, mas ainda virá. Um povo que carrega a luz do mundo, que é a luz do mundo. Então essas 3 histórias, elas vêm nos desafiar. Quem nós vemos quando vemos Jesus? Uma oportunidade de ter um espaço? Será que nós vemos o Filho do Homem que sofre e ressuscita? Será que nós vemos o Filho de Davi que tem misericórdia de mim? Queria que a gente orasse fazendo essa oração do cego. Senhor Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos orar? Pai amado, ao ler a Tua Palavra, ao meditar na Tua Palavra, ao conhecer a Tua Palavra, ao ouvir a Tua Palavra, nós somos levados a conhecer quem Tu és e quem nós somos. E nós somos pecadores, necessitados da Tua misericórdia. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, Senhor. Misericórdia de todas as vezes em que nós agimos como esses discípulos, ouvindo a Tua Palavra e reagindo como se não tivéssemos ouvido. Colocando para fora os nossos desejos egoístas, sem ouvir a palavra daquele que é amor. Senhor, nós estamos aqui por uma única razão, e cada um de nós veio aqui por uma única razão. Para deixar o nosso ser, o nosso coração ser impregnado por esse amor que um dia pisou nessa terra, que um dia cheirou, respirou esse ar, que um dia morreu aqui e ressuscitou. Que esse amor nos envolva, nos tome e nos faça semelhantes a Ti, Senhor. Nós oramos, ó Pai, para que o Senhor nos disse não apenas que nós somos pecadores, mas o Senhor também diz que nós somos a luz do mundo. Verdade. O Senhor disse, vocês são a luz do mundo. E nós não queremos viver como se estivéssemos apagados, como uma lâmpada apagada. Nós queremos viver como de fato que nós somos. Luz do mundo, pessoas que trazem esperança onde não há. Compaixão onde não há. Empatia onde não há. Graça onde não há. Senhor, que sejamos os Teus braços estendidos. A Tua presença, os Teus olhos, os Teus ouvidos, os Teus pés. O Teu abraço, a Tua presença. Nós estamos começando um ano, estamos começando uma semana. Nós queremos, Deus, virar a página. Aquilo que ficou para trás, ficou para trás. E nós queremos viver esse novo ano que está começando diante de nós. Como uma oportunidade que o Senhor nos dá de nos vermos como pecadores e ao mesmo tempo como luz desse mundo. Que o Senhor nos conceda a graça de oferecer esperança às pessoas à nossa volta. Sem medo, sem temor, nos dê coragem e ousadia para transmitirmos os valores do reino onde estivermos, em qualquer posição, em qualquer lugar, em qualquer espaço, em qualquer relacionamento que nós estamos, que as pessoas vejam a Ti a olhar para nós. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, gente. Feliz 2025 para todos.